Ao longo da carreira, Michael Jackson foi uma das pessoas mais fascinantes da cultura pop. Sua música, seus passos de dança, seu estilo mudaram a indústria para sempre. Mas não era só o talento que chamava atenção. A aparência de Michael também virou assunto constante, principalmente por causa de uma transformação que intrigou fãs e gerou debates durante décadas: a mudança drástica em seu nariz. Eu sou o Lucas Cinti, já se inscreve no canal, deixa o like. Nesse vídeo eu vou falar das várias intervenções que o rei do pop realizou nessa região e as consequências que essas mudanças trouxeram. Também vou falar porque o rei do pop frequentemente apareceu usando fitas no nariz, como sua aparência ficou tão diferente do que o público conheceu no início de sua carreira. Bora pro vídeo. Desde muito jovem, Michael Jackson tinha traços marcantes de sua herança afro-americana. Seu nariz era mais largo, principalmente na base e na estrutura óssea. O dorso nasal era mais baixo, as laterais eram planas e a ponta do nariz tinha pouca projeção, que deixava as narinas maiores e mais abertas. Isso não era só questão de aparência. As narinas mais amplas ajudavam a filtrar, aquecer e umidificar uma quantidade maior de ar antes que ele chegasse aos pulmões. Esse processo funciona como uma espécie de sistema de defesa natural, reduzindo a entrada de vírus, bactérias e outras partículas que podem causar problemas respiratórios. Para Michael, isso tinha uma importância ainda maior. Como cantor, sua respiração era uma das ferramentas mais valiosas de sua carreira. A potência da voz, o controle das notas, a projeção vocal e até a resistência durante os shows dependiam diretamente da capacidade dele respirar bem. Em 79, aos 21 anos, Michael revelou que fez sua primeira cirurgia no nariz após machucar a região durante um ensaio de dança. O objetivo do procedimento era diminuir a largura do nariz, deixá-lo mais simétrico e aumentar a projeção do dorso nasal. Depois da cirurgia, o nariz do Michael ficou visivelmente mais fino e estreito. É possível que ele tenha percebido uma melhora na respiração. Embora as narinas tenham sido reduzidas, elas passaram a ser mais definidas e voltadas para a ponta do nariz. Com o septo nasal mais estruturado, a passagem de ar poderia ser mais eficiente. O Dr. Stephen Roycloughlin, responsável pela primeira rinoplastia do rei do pop, explicou que, em alguns casos, não é possível atingir o resultado desejado em apenas uma operação. Por isso, Michael acabou passando por uma segunda rinoplastia. Nessa nova intervenção, a ponte nasal e a ponta do nariz foram afinadas ainda mais. Para isso, foram feitas incisões dentro das narinas, permitindo a remoção de tecidos em excesso e a redução da largura das asas nasais. Mesmo após esse segundo procedimento, o nariz do Michael ainda mantinha uma aparência relativamente natural, mas alguns sinais de perda de sustentação na lateral já começavam a aparecer. Pequenas depressões na dobra do nariz indicavam que a estrutura da região começava a sofrer os primeiros efeitos das mudanças cirúrgicas. Mais tarde, o Dr. Roycloughlin revelou que a segunda cirurgia acabou causando problemas respiratórios para o Michael. Isso aconteceu porque, quando parte da cartilagem que sustenta a parede nasal do nariz é removida em excesso, podem surgir pequenas depressões até visíveis do lado de fora. E por trás da aparência estética, existe uma consequência funcional. A parede lateral interna perde sustentação e pode sofrer um colapso parcial durante a respiração. Na prática, isso significa que uma das narinas pode ficar mais estreita do que a outra, dificultando a passagem de ar. Em grande parte por causa dessas dificuldades respiratórias, Michael passou por uma terceira cirurgia nasal no verão de 83. Dessa vez, as mudanças foram ainda mais perceptíveis. As narinas e a ponta do nariz foram reduzidas novamente, deixando a ponta praticamente com a mesma largura da ponte nasal. Seu perfil também ganhou uma aparência um pouco mais arrebitada, característica que se tornaria cada vez mais evidente nos anos seguintes. E nem todas as cirurgias que o Michael fez, como eu disse, aconteceram por motivos estéticos ou funcionais. Em janeiro de 84, durante as gravações do comercial da Pepsi em Los Angeles, teve um acidente durante uma cena com efeitos pirotécnicos. O acidente causou queimaduras de segundo e terceiro grau no couro cabeludo do Michael, além de uma extensa perda de cabelo. Antes da Victor Tour começar, Michael passou por várias cirurgias no couro cabeludo para corrigir os danos causados pelo acidente com a Pepsi. E em mais dessa época, dá pra ver o rei do pop se recuperando dos procedimentos enquanto ensaiava suas coreografias para turnê. Mas tem um detalhe que chama atenção: o Michael aparece usando uma tala cirúrgica no nariz. Isso levanta a possibilidade de que, enquanto ele realizava as cirurgias na cabeça, ele também pode ter aproveitado para passar por uma quarta rinoplastia. A teoria ganha força quando a gente vê a aparência do nariz dele durante a Victor Tour. Em
84. Nessa fase, o nariz dele estava visivelmente mais fino, mais arrebitado, assumindo um formato que começava a se afastar de uma aparência natural. Em 86, já dava para perceber que o Michael estava enfrentando problemas na região do nariz. A válvula nasal externa havia diminuído bastante, deixando a abertura nasal menor e reduzindo a passagem de ar. Além disso, a parede lateral do nariz continuava sofrendo um colapso gradual. Essas alterações fizeram com que o nariz do Rei do Pop começava a parecer mais estreito e menos simétrico. Nas fotos de julho de 86, isso fica ainda mais evidente. O nariz aparece menor, tanto na largura quanto no comprimento. As depressões nas dobras laterais estavam cada vez mais marcadas e o colapso da narina direita já chamava bastante atenção, afetando a harmonia do rosto e dando ao nariz uma aparência desigual. Entre o fim dos anos 80 e o início dos anos 90, Michael passou por alguns retoques menores. Nessa fase, não ocorreram mudanças drásticas na aparência do nariz. Durante a coletiva de imprensa do Super Bowl, em janeiro, Michael apareceu com o nariz mais rotacionado para cima. Esse tipo de alteração faz com que a ponta fique mais levantada, dando ao nariz uma aparência mais fina, pontuda e arrebitada. Já em 95, o Rei do Pop aparentemente passou por mais uma cirurgia nasal. O nariz ficou mais estreito, chegando a uma ponta extremamente pequena e comprimida. Isso aconteceu porque as cartilagens da ponta já estavam excessivamente tensionadas, criando um visual pouco natural. Além disso, nessa época, Michael já havia perdido boa parte da estrutura nasal do nariz, fazendo com que a transição entre a bochecha e o dorso nasal parecesse praticamente inexistente. O resultado era um aspecto cada vez mais artificial. Outro detalhe que chamava atenção era o colapso da narina direita, que já estava bastante evidente nesse período. Anos depois, já nos anos 2000, o Rei do Pop aparecia com o nariz que o dorso começava a afundar de forma visível. Isso acontece porque cada cirurgia deixa cicatrizes internas e áreas de fibrose, tornando a região cada vez mais frágil para novos procedimentos. Com tantas intervenções ao longo do tempo, a estrutura nasal acabou perdendo parte da sua sustentação natural. Como resultado, a pele ficou extremamente fina, o dorso nasal cedeu e a ponta do nariz passou a chamar ainda mais atenção. Por volta de 2001, tudo indica que Michael recorreu a preenchimentos com ácido hialurônico para reconstruir temporariamente o dorso nasal e disfarçar o afundamento da região. Também é provável que seus médicos tenham recomendado uma pausa nas cirurgias, já que os riscos de uma nova intervenção eram muito maiores nesse estágio. A essa altura, o nariz do Michael já enfrentava sérias complicações. A pele da região estava extremamente vulnerável, a capacidade dos cirurgiões de criar uma estrutura estável e funcional havia diminuído drasticamente e a passagem de ar já não era suficiente para garantir uma respiração adequada. Mesmo assim, ainda existia a possibilidade de reconstruir parte desse problema por meio de procedimentos reconstrutivos. Em 13 de novembro de 2002, surgiram fortes indícios de que o cantor havia decidido iniciar esse processo de reconstrução nasal. Na época, Michael foi visto com fitas cobrindo o nariz, o recurso normalmente utilizado para controlar um inchaço e auxiliar na recuperação depois de uma cirurgia. A aparência do Michael continuava sendo alvo de críticas ao redor do mundo e rumores cada vez mais absurdos começaram a surgir. Um dos mais famosos dizia que a fita em seu nariz servia para manter o nariz preso no rosto dele. Só que a realidade é diferente. Tudo indica que o Michael tinha passado por um procedimento reconstrutivo que restaurou parte da estrutura e da integridade do nariz. Poucos dias depois, ele foi visto sem as fitas, exibindo uma aparência mais natural do que a gente vê no ano anterior. A base do nariz parecia menos estreita e a região apresentava sinais de uma reconstrução mais focada na função do que na estética. Apesar da enorme repercussão causada pelas imagens do Michael com o nariz coberto por fitas, esse hábito dele estava longe de ser uma novidade. Michael já usava fitas nasais desde os anos 90. Naquela época, seu nariz já representava dificuldades respiratórias significativas, resultado das diversas intervenções cirúrgicas feitas ao longo dos anos. Por isso, as fitas podiam até ter uma função prática, ajudar a abrir as passagens nasais e melhorar o fluxo de ar durante a respiração. Esse tipo de recurso costuma ser recomendado principalmente durante o sono, quando manter uma boa passagem de ar se torna ainda mais importante. Let me, I'm gonna put my tape on before I can just sleep, and I'll be right back. Okay. Don't you tape it up when you miss? Yeah.
Mas essa não era a única função das fitas nasais. Além de ajudar na respiração, elas também contribuíam para preservar o formato do nariz depois de procedimentos cirúrgicos e pequenos retoques, dando suporte e estabilidade para uma estrutura que já havia passado por inúmeras modificações. Segundo a sua maquiadora de longa data, Karen Fair, esses eram dois motivos pelo qual Michael recorria ao uso frequente dessas fitas. Com o passar dos anos, embora a aparência de Michael continuasse bastante comum nos últimos anos de sua vida, a verdade é que seu rosto, incluindo o nariz, passou a parecer mais natural quando comparado aos períodos mais extremos das décadas anteriores. As mudanças no nariz de Michael têm sido objetos de debates e especulações por décadas. Só que, além da controvérsia, essas transformações podem ser vistas como um reflexo de sua relação complexa com a sua própria imagem, com a fama e com sua busca pela perfeição física e artística. Mas e você, o que tu acha? Se o Michael Jackson ainda estivesse vivo, você acha que o Michael Jackson ainda teria feito mudanças no nariz? Deixa sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, me acompanhar nas redes sociais para não perder mais conteúdos relacionados ao rei do pop e a música em geral. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!